No caso da Proxys, o conversor analógico digital, ele é um conversor de 10 bits. Por isso que sai um número de 0 a 1024. Então, olha só que interessante. Se eu ler no nosso CLP, depois nós vamos ver como, mas eu vejo a saída do conversor analógico digital de 10 bits do canal AI1 e ele está em 0, isso quer dizer o quê? Se for um cartão de corrente, ele está lendo 4 miliamperes. Se for um cartão de tensão, ele está lendo 0 volts. Mas não interessa 0 volts ou 4 miliamperes, interessa a grandeza física para o nosso controle. Então, se eu ler o número 0 no digital, na saída do conversor AD, vai ser ou porque é 4 miliamperes ou porque é 0 volts. Quer dizer que eu estou a 0 graus Celsius, ou se for uma pressão, a 0 bar. Por outro lado, se eu ler um valor de 1024 na saída do AD, quer dizer que eu estou lá no fundo de escala. Eu estou lendo 20 miliamperes, ou eu estou lendo 10 volts, que corresponde a uma grandeza física, nesse exemplo, 1000 graus Celsius, ou se for um sensor de temperatura, 10 bar. Então, percebam que na leitura do analógico, vocês vão ver que é muito simples. Trabalhar com analógico vai ser até mais simples do que o que a gente viu com o digital aqui, bem mais simples. Porém, a gente tem todas essas etapas antes, né? Porque o CLP, ele não lê direto as coisas, ele não sabe o que tem lá fora. Ele só vai saber, no caso do analógico, um valor, um número que vai variar entre 0 e 1024. Neste nosso exemplo da Proxys, porque eu uso um conversor AD de 10 bits. Se eu tivesse um conversor AB de 11 bits, 2048, 12 bits, 4096, 16 bits, vai indo, vai aumentando. Você tem uma maior precisão. Porque no fundo todo, o que acontece? Se for com esse cenário aqui de 10 bits, o número de 0 a 1024, se for um valor de 0 a 1000 graus Celsius, eu vou estar dividido entre 0 e 1024. Praticamente eu vou ter de 1 em 1 grau. Se eu tivesse um conversor de 16 bits, eu ia ter um valor de 0 a 65 mil. Então, olha só, pô, eu tenho uma divisão, ou seja, o número de bits que for, eu tenho uma divisão muito maior. Minha precisão na leitura vai ser muito maior. Eu vou ter de meio em meio grau, de 0,1 em 0,1 grau, né? Lógico que a gente tem que saber se o sensor vai responder, uma série de coisas, mas estou falando só da parte do conversor AD. Nesse nosso caso, como é 10 bits, qualquer grandeza física eu vou dividir num número entre 0 e 1024. Né? Então, se for 0 a 10 bar, eu vou dividir entre 0 e 1024. Né? Se for 0 a 1000 graus Celsius, eu vou dividir entre 0 e 1024. No caso, quase 1 grau por... Cada número aqui representa 1 grau. Se eu tiver 500 aqui, eu vou saber que está mais ou menos 500 graus Celsius, de 1 em 1. Né? Então, esse todo é um primeiro lembrete que a gente tem que ter quando trata do analógico. Tá? Primeiro, existe sempre uma grandeza física que você vai medir, você vai perceber uma pressão, uma temperatura. O sensor percebe isso, joga para um transdutor, o transdutor sai, transforma essa grandeza física que ele está percebendo num sinal equivalente, proporcional, de tensão ou corrente, na maioria dos casos. 0 a 10 volts ou 4 a 20. Pode ter 0 a 20, pode ser 0 a 5, depende, tem várias configurações aí. 0 a 10 e 4 a 20 são os mais comuns. E o CLP, o cartãozinho de entrada, você especificou para ler tensão ou corrente, e ele vai ler essa tensão ou a corrente que está circulando nesse circuito e vai jogar isso num conversor analógico digital. De tal forma que para o nosso ladder, o que vai aparecer aqui dentro é um número de 0 a 1024. A gente não sabe o que é uma corrente, a gente não sabe o que é uma tensão, não sabe o que é uma temperatura, não sabe o que é uma pressão. Mas a gente sabe que é um número que está variando de 0 a 1024. Então, logicamente, a gente precisa conhecer o campo aqui, assim como no digital a gente precisava saber se é normal aberto, normal fechado, para poder fazer o software, aqui nós temos que conhecer o que significa. Eu sempre vou ler um número de 0 a 1024, mas eu tenho que saber que o 0 é o quê? 0, se for, nesse caso, é 0 graus Celsius.
Se tiver 1024, é 1000 graus Celsius. Ou 0 vai corresponder, se for pressão, 0 bar. Se tiver 1024 dentro do nosso ladder, eu sei que é 10 bar. Então, por exemplo, se eu quiser pôr um alarme, se a temperatura passou de 500 graus Celsius. Olha, de 0 a 1000, sai, por exemplo, 0 a 10 volts. Então, 500 está no meio da faixa. Aqui estaria no meio da faixa, 5 volts. Estaria no meio da faixa do AD. Nesse caso, um número próximo de 500. Então, no meu ladder, eu faço um alarme. Se o valor do conversor for maior que 500, eu sei que fisicamente é porque a temperatura está maior que 500. Então, eu toco o alarme. Entendeu? Beleza, pessoal? Tranquilos até aqui? Alguma dúvida? Não, sem nenhuma dúvida. Então vamos lá, vamos continuar, tá? Isso aqui é o básico. Até aqui vocês tinham visto já, né? É o sensor, transdutor, transforma numa grandeza elétrica. A novidade é jogar isso num CLP. Mas jogar no CLP quer dizer o quê? Passar num conversor analógico digital. CLP é digital. Apesar de tratar analógico, ele só trabalha com digital. Então, o mundo analógico que chega nele passa no conversor analógico digital e é transformado num número entre 0 e um valor que depende do número de bits do conversor AD. Nesse nosso caso, 10 bits vai de 0 a 1024. Tá? Então, o que a gente vai ter no nosso ladder é sempre um número de 0 a 1024. Certo? Agora vamos ver no ladder, vou até deixar essa figura aí. Vamos abrir o nosso software aqui para a gente ver como que qual é o símbolo de programação que a gente usa para tratar esse ladder. Deixa eu pescar aqui a tela. Pronto, pescamos a tela. Então, vamos lá, continua a mesma coisa, né? Continua, eu vou ter que apagar aqui. Continua a mesma história do ladder. São as duas barras, onde nós vamos fazer a programação, né? Então, continua aquela mesma história e mistura. Você pode pôr um digital aqui, fechando uma bobina com uma lâmpada, I1, Q1, o que quer que seja. Continua toda a sua parte digital, continua funcionando. O que nós vamos fazer é inserir novos símbolos aqui, que vai tratar a parte analógica, né? No entanto, o fabricante de CLP já fez uma coisa bem legal para a gente. Ele já tratou a parte analógica para a gente. Ele já fez o conversor AD e já está com esse número conhecido. Então, ele já está vendo no canal se é um sinal de 4 a 20 miliamperes, ou um sinal de 0 a 10 volts, e ele já está passando isso no conversor AD e já está passando aqui já está informando para a gente o valor do conversor AD, tá? Então, a gente não tem que se preocupar em ler. Esse valor já está disponível para a gente dentro do CLP. Né? Aonde que ele está? Ele está nas memórias. Lembra quando a gente entra numa simulação, aparecia uma tabela de memórias? Aquela tabela de memórias é o que está acontecendo dentro do CLP. Por exemplo, a entrada digital I1, que é nível lógico 0, nível lógico 1, lá na memória dele está 0 ou 1. A saída Q1, quando você escreve 0 ou 1, lá na memória equivalente à saída Q1, está 0 ou 1. A entrada analógica 1, na memória dela, vai estar um valor de 0 a 1024. Né? Então, como é que funciona? Eu já sei que isso está numa memória. Né? O CLP já pega esse valor e joga numa memória. Por exemplo, memória 15. Tá? Então, eu tenho várias memórias. Entre elas, isso daí vem um mapa de memórias do CLP. Eu sei que nesse CLP da Proxys, a memória 15 é a entrada analógica 1. Então, se eu olhar o valor que está na memória 15, vai ter um número entre 0 e 1024. Outro fabricante é outro endereço qualquer, mas todos têm essa mesma metodologia. Né? Então, olha só.
eu tenho aqui uma parte embaixo aqui, ó, de matemática e comparação. Uma vez que esse valor da saída do conversor AD já está disponível para a gente numa memória, a única coisa que eu tenho que fazer é tratar esse valor de acordo com a minha lógica. Então, por exemplo, olha só, comparador é um novo bloco, é um bloco aqui da entrada, né? O comparador. Comparador. O que faz o bloco comparador? Ele compara, né? Então, por exemplo, se eu clicar aqui, ó, comparador, o que eu vou comparar? Olha, eu sei que o meu conversor AD do canal analógico 1, que é um número entre 0 e 1024, ele joga na memória 15. Então, eu já vou direto comparar o valor da memória 15. Se o valor da memória 15, o comparador, por exemplo, for maior do que o valor de uma constante K, 500. Então, olha só o bloquinho que eu coloquei aqui no nosso ladder, né? Eu coloquei esse seguinte bloquinho aqui, ó. Vou fazer em preto, porque a caneta azul tá falhando. Um bloquinho, que é o bloquinho comparador. Aí eu falei, compare a memória 15, enderecei a memória 15, porque eu sei que nesse CLP, o valor da entrada analógica 1 passada pelo conversor analógico digital, que é um número entre 0 e 1024, ele joga direto na memória 15. Então, leia a memória 15, ou seja, leia o valor do analógico que está na minha entrada. Eu estou falando se ele for maior que uma constante 500. Por que 500? Eu chutei meio da faixa. Podia ser qualquer valor entre 1000 e 24. Mas eu tenho que saber lá no físico, por exemplo, se for uma temperatura, que lembra que ele era de 0 a 1000 graus Celsius, saía um valor, por exemplo, de 0 a 10 volts, que entrava no meu analógico digital e sai um valor de 0 a 1024. Eu quiser fazer um alarme, por exemplo, que se for maior que 500 graus, toca um alarme. Ah, eu sei que 0 a 1000 graus vai ser equivalente a 0 ao número, né, de 0 a 1024. Então, o 500 é mais ou menos o meio da faixa, 500 e poucos graus Celsius aí, um pouquinho menos de 500. Então, coloquei aqui. Como funciona esse comparador? Simplesmente, ele é como se fosse uma chave, ele dá condições de eu acionar, por exemplo, uma bobina, né? Então, se eu colocar aqui na saída uma bobina Q1, olha só, o que vai acontecer com essa linha? Ó? Eu estou falando, eu poderia colocar aqui outras coisas, eu poderia vir aqui e colocar, olha, entrada I1, você aciona uma saída Q2, poderia fazer, né, o nosso ladder como eu estou falando, mas eu vou pôr um bloquinho que vai tratar a parte analógica, né? Então, esse comparador, o que ele está fazendo? Eu enderecei memória 15, que é um valor de 0 a 1024, que é o resultado do conversor analógico digital da entrada analógica 1. Se dentro dessa memória 15 tiver um número maior que 500, eu vou acionar a minha saída Q1. Por que maior que 500? No caso, eu queria mais ou menos 500 graus Celsius, um alarme. Eu sei que de 0 a 1000 é equivalente a 0 a 10 volts, que é convertido no número de 0 a 1024. Né? Então, se eu quiser 500 graus, eu ponho meio da faixa, mais ou menos o meio da faixa aqui. Né? Então, como funciona? Quando der condições, ou seja, quando o valor da memória for maior que a constante 500, eu aciono a saída Q1. Vamos compilar. Deixa eu pescar o compilado aqui, que ficou na outra tela. Vou compilar. Pá, pá, pá. Compilou. Eu vou ativar minha simulação. Veja bem, ele abriu a tabela. A gente sempre apagava, né? Eu não vou apagar dessa vez. Eu vou deixar ela aqui para a gente poder observar a memória 15. Ó, tá 0. Memória 15. Vamos abrir o nosso simulador. Vou ter que pescar lá do outro lado. Nosso simulador está aqui, ó.
Só que nesse aqui eu não tenho a parte analógica. Ah, mas eu tenho um outro modelo. Eu tenho aqui uma entrada analógica 1, certo? Que essa entrada eu estou mandando para ela um sinal de 4 a 20 miliamperes. Né? Então aqui eu vou substituir, só para ficar coerente, um sinal de 4 a 20 miliamperes. Então, por exemplo, 0 a 1000 graus Celsius é 4 a 20 miliamperes, que está convertendo no sinal, no número de 0 a 1024, que é a saída do conversor analógico digital de 10 bits. Né? Então, olha só, 4 miliamperes. 4 miliamperes, 0 graus Celsius, simulando, né? Seria o zero. No M15, ó, tá 0. Né? M15, 0. Agora eu vou simular aqui, eu vou pegar um potenciômetro aqui e vou andar com ele aqui. Ó, tô aumentando. Estou com 11,15 miliamperes. Olha o valor do M15. Foi para 447. Conforme eu vou mexendo no meu potenciômetro, ele vai aumentando. Joguei aqui para 20 miliamperes. Olha o número que apareceu, 1000. Deveria ser 1024, né? Ele arredondou aí, perdeu um pouco da resolução. Mas tá lá no fundo de escala, ó, o M15 aqui, 1000. Se eu for diminuindo, ele vai diminuindo o valor. E o nosso comparador, o que ele faz? Quando o valor da memória M15 for maior que a constante 500, eu ligo a saída Q1. Olha, tá 413. 413 não é maior que 500. Q1 está desligado. Se eu aumentar mais um pouquinho aqui, pronto. Agora o M15 está com 670. 670 é maior que 500. Então ativou esse aqui, ativei a minha saída Q1. Então, ele consegue tratar a parte analógica também. Né? Só que de uma maneira um pouco diferente. Ele já tem incorporado o conversor AD e ele já disponibiliza esse cara para a gente. Né? Deixa eu ver se eu acho aqui, só para ilustrar. A memória. Não. Tem uma memória que as digitais também começam no endereço de memória. Aí. Não lembro qual é, mas enfim, não sei nem se está aqui. Mas o que acontece? A parte analógica, ela é tão somente isso, né? O CLP, ele já tem um conversor AD e ele manda para o LEDER, dentro de uma memória, um endereço específico de memória, o resultado do conversor AD, que é um número entre 0 e um valor que depende da resolução desse cartão que você compra no CLP. Tá? Então já está disponível, basta eu usar o bloquinho de comparador. Eu não preciso ler, eu só vou comparar. Só que eu tenho que tomar cuidado com a faixa. Fisicamente é 0 a 1000 graus Celsius. Eletricamente, o sinal de 4 a 20 miliamperes. Para o nosso LEDER, é um número de 0 a 1024, onde 0 é 4 miliamperes, que é 0 graus Celsius, 1024 é 20 miliamperes, que é 1000 graus Celsius. E a parte de escrita? Assim como eu tenho a entrada analógica, eu tenho a saída analógica. Eu posso escrever um sinal analógico. Eu vou gerar um sinal de 4 a 20 miliamperes ou um sinal de 0 a 10 volts. Se eu pôr um multímetro lá na saída, eu vou estar gerando uma corrente, né? Só medir a corrente, se tiver uma carga, ou uma tensão, eu vou medir uma tensão de 0 a 10 volts, ou seja lá o que for. Eu consigo medir essa saída elétrica. Isso eu posso mandar, por exemplo, para um controle de um motor, um set point do inversor de frequência, onde eu falo, ó, a saída analógica controla a rotação. É um sinal de 0 a 10 volts ou um sinal de 4 a 20 miliamperes, que vai corresponder a uma rotação de 0 a 1000 RPM, por exemplo. Então você parametriza o inversor para essas grandezas, aí quando o CLP mandar na saída analógica 0 volts ou 4 miliamperes, o motor está lá em 0 RPM. Se eu mandar 10 volts ou 20 miliamperes, de acordo com o que você especificar, o motor vai para 1000 RPM.
e as faixas intermediárias são proporcionais, né? Assim como a entrada está numa memória, a saída também está numa memória. Por exemplo, no nosso caso, o M17. O M17 é a nossa saída, analog output. O M15 é a nossa entrada, analog input, né? Então, olha só, eu vou fazer um ladderzinho que eu vou fazer a mesma coisa. Assim como a entrada é um número de 0 a 1024, que está na memória 15, se eu jogar um número de 0 a 1024 na memória 17, a eletrônica do cartão de saída do CLP vai jogar isso num conversor DA, digital analógico, e você vai ter, por exemplo, a sua tensão lá nos pinos de saída. Quer dizer, eu estou fazendo o processo ao contrário. Eu estou jogando na memória um valor de 0 a 1024, que é de acordo com a resolução do cartão. Então, eletronicamente, ele joga num conversor DA, digital analógico, e gera na saída um sinal analógico. Então, o que eu tenho que fazer é simplesmente copiar, por exemplo, jogar numa memória o valor que eu quero ter na saída, um valor de 0 a 1024. Se for um valor de 4 a 20 mA, se eu jogar 0, vai sair 4 mA. Se eu jogar 1024, vai sair 20 mA. E as faixas intermediárias, né? Então, o que eu tenho que fazer é simplesmente escrever. Para escrever, eu tenho aqui, ó, que nem um assembler. Lembra do assembler? Move, aquele monte de coisa? Eu tenho um bloquinho de movimento, né? Então, eu vou desligar minha simulação. Vou colocar ele aqui na saída, ó. Eu vou mover. Eu vou mover o quê? Eu vou mover o valor, qualquer valor. Por exemplo, o valor da memória 15. Olha, eu estou movendo o valor que eu estou lendo na minha entrada. Eu vou mover esse valor para a memória 17. Ou seja, a memória 15 é a entrada analógica. E memória 17 é a saída analógica. Então, com esse bloquinho, o que eu faço? Eu leio a entrada da memória 15, eu tenho um alarme aqui, que se for maior que 500, aciona a saída Q1, mas eu estou, ao mesmo tempo, retransmitindo o valor que eu estou lendo na minha entrada analógica para uma saída analógica. Então, eu vou colocar aqui uma chave R1, normal fechado. Por quê? Eu não vou condicionar essa execução a nada. Eu poderia condicionar uma chave de liga, uma chave de habilita o motor. Por exemplo, se eu habilitei o motor, agora sim, eu movo o valor que eu quero para a saída 17. Vai lá o set point para o inversor de frequência. Nesse nosso caso, eu vou colocar um contato R1 normal fechado. Como eu não tenho R1 em nenhuma parte do software, ele é nível lógico 0. 0 barrado é 1. Ou seja, ele estará sempre movendo o valor da minha entrada analógica, que está na memória, o valor de 0 a 24, que está na memória M15, para a memória M17. Ou seja, já vai ser gerado na saída um nível de corrente entre 4 a 20 mA, proporcional à faixa de 0 a 1024. Vamos compilar. Vamos ver se não vai dar problema aqui. Simulação, aqui o mapa de memória, né? Vamos abrir a nossa simulação. Deixa eu pescar lá do outro lado. Agora eu já nem enxergo mais a tela. Deixa eu ir lá. Pronto, chegou aqui. Esse CLP não tem a parte analógica. A gente viu que o 12 tem as entradas. E o 13 tem as saídas. Então, olha só, eu estou pondo um multímetro aqui, seja lá o que for, e estou medindo, né, uma corrente, um perímetro, medindo uma corrente de 4 a 20 mA. Né? Então, olha só, a entrada analógica 1 está em 4 mA. 4 mA é o número 0, passando pelo conversor analógico digital de 10 bits, é o 0. O M15 está 0. O M17, estou movendo o valor do M15, que é 0, para o M17. M17 é a saída analógica, está em 4 também. Vamos aumentar um pouco aqui, vou girar o potenciômetro. Aumentei para 10,11 mA. 10,11 mA é um número entre 0 e 1024, que é o 382. Então, no M15, ele já está lendo 382. E eu estou movendo o valor
da memória M15 para a memória M17. Ó, eu copiei 382. O cartão de saída gerou um sinal de 10,11 mA na saída. Então, conforme eu vou correndo com os valores, eu vou copiando da memória M15 para a memória M17. Ó, 20 mA é o número de 1024. 1000, ele errou a resolução aqui, perdeu um pouco. Mas estou copiando o 1000 para a memória M17. M17 é a saída analógica. A eletrônica do cartão de saída joga esse número 1000 ou 1024, que seja, para um conversor digital analógico de 10 bits. Isso corresponde a uma corrente de 20 miliamperes. Né? E o outro continua funcionando, o comparador continua funcionando. E se eu jogasse aqui um digital, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, uma chave I1, vamos fechar, que nem a gente estava fazendo, né? Fechar uma bobina Q2, por exemplo, e vou montando a minha lógica. A parte digital e a parte analógica coexistem no mesmo software. Se você só tem coisas digitais, você só vai usar o digital. Se você tiver analógico, você vai ter que usar o analógico também. Né? Vou compilar, ativar e puxar o nosso simulador lá na outra tela. Está aqui o nosso simulador. Ele está rodando. Se eu apertar o I1, fechou o Q2, que nem a gente tinha feito. Né? Um não interfere em nada do outro. Você trabalha os dois ao mesmo tempo. Vou deixar fechado, vai ficar fechado aqui. Opa, eu tenho que usar o 13, né? Se eu andar aqui, a hora que passar de 500, que é metade da faixa, né? Deixa eu voltar. Pronto. A hora que eu for subindo e passar de 500, ele acionou o Q1. E na saída eu tenho sempre a retransmissão. Eu estou lendo a entrada e jogando direto na saída. Ó. 14, estou tendo 14. Se eu pôr um amperímetro lá, eu vou medir os 14 miliamperes. Então, o mundo analógico ele está basicamente resumido nessas duas grandezas aí, né? A leitura e a escrita, né, no CLP. Eles coexistem com toda a sua lógica. Né? A diferença deles é que ele é um número proporcional entre 0 e um valor que depende do conversor, da resolução, né, o número de bits do nosso cartão analógico digital. Certo? Então, para o CLP tratar ele é muito simples, ele já joga isso numa memória. Para o CLP não existe 0 a 10, 4 a 20, 0 a 100 mil graus Celsius, 0 a 10 bar, 0 a 10 volts. O que o CLP, o LEDER, ele entende é um número entre 0 e 1024. Nesse nosso caso, porque é 10 bits. Né? Um número digitalizado, que passou por um conversor analógico digital. E esse número está numa memória. A gente lê essa memória e aplica um comparador para dar os alarmes, para fazer o sistema de controle. Por exemplo, se fosse a nossa estufa lá, se tivesse um sensor de 0 a 100 graus Celsius e ele correspondesse a um nível de tensão de 0 a 10 volts, que ia estar aqui no 0,1024, né? Então, se tivesse um número de maior que 45 graus Celsius, tem que ligar, desculpa, maior que 60, tem que ligar o resfriamento. Eu faria comparador na entrada analógica M15. Se for maior que 600, porque de 0 a 100 graus Celsius, de 0 a 1024, 60 graus vai estar lá nos 600. Passou de 600, eu ligo o resfriador. Quer dizer, o controle fica mais preciso, né? Fica melhor você controlar pelas grandezas analógicas. Né? Mas depende muito do nível do que você vai automatizar. Mas sempre cai nessa mesma forma. Você vai ler um valor de uma memória e se você quer escrever na saída analógica, fazer com que apareça nos pinos de saída um nível de tensão ou uma corrente, você escreve na memória dessa saída analógica, de novo, o valor
que você vai jogar num conversor DA. Então, para o CLP, assim como no digital é só nível lógico 0 e nível lógico 1, no digital é nível lógico 0 e nível lógico 1, no analógico é um número entre 0 e tanto, que é a faixa do conversor analógico digital, de acordo com a resolução do cartão que você especificou. Você pode comprar um cartão de 10 bits, um cartão de 12. 10 bits é muito pouco, né? Esse CLP é de baixo custo. Geralmente são 12 bits. 12 e os melhorzinhos de 16. Né? Então, já dá para fazer muita coisa. Você tem 65 mil, aí você tem uma faixa bem grande aí, ou até mais, né? Para você tratar isso aí. Certo? Tranquilos? Deu para entender como que o CLP trata a parte analógica, né? Na verdade, o nosso foco era na parte digital, né? Que é o que é mais utilizado. Tanto é que vocês podem ver em prova de ENAD, em prova de concurso de empresa, sempre cai a parte digital, que é o ladder básico, né? Dificilmente vocês vão ter algum exercício, algum questionamento da parte analógica. Só quando você vai efetivamente trabalhar com isso, né? Aí que vocês vão ter isso aí. Mas é só para vocês conhecerem que o analógico não tem nenhum grande problema. A única coisa é que você vai ler um número digitalizado, passou por um conversor analógico digital, né? E esse conversor analógico digital, ele vai te dar um valor, e esse valor vai estar na memória. Você trata comparando esse valor de memória. Certo? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Sim ou não? Tudo tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Então tá bom. Com isso nós encerramos aqui, pessoal, a nosso objetivo aí, que era apresentar essa programação, né, de controle e automação, apresentar essa parte de programação em CLP para vocês aí, né? Na verdade, isso que a gente viu vai estar presente em qualquer CLP. Qualquer CLP vai ter as bobinas, os contatos. Qualquer indústria, você abrir um software CLP, você vai, na maioria dos casos, se deparar exatamente com isso aí. Lembrando que cada fabricante inventa um símbolo diferente com funcionalidades diferentes. Mas essas que vocês viram vão estar presentes em todos aí. Você pode, qualquer indústria, o cara está mexendo na máquina com notebook, mexendo no CLP, pode olhar a telinha, você vai ver o ladder lá que ele está trabalhando. Né? Não é o único jeito, mas é o mais utilizado. Né? Você pode usar grafset por linha, tem outros recursos, né? Mas 95% do pessoal utiliza o ladder tradicional aí, que nem nós vimos aqui. Certo, pessoas? Tudo bem? Todos tranquilos? Tranquilo, professor. Sem Então problema. tá bom. Então, pessoal, vamos aí só para finalizar alguns recadinhos aí. Né? Não esqueçam de mandar os exercícios. São aqueles 2 exercícios que eu mandei para os representantes e mandei para o pessoal lá no Teams também. São esses 2 exercícios, né? O da estufa e o do reservatório, né? Esses são os 2 exercícios que vocês têm que me entregar. Só entregar lá no formulário do OneDrive, né? Eu mandei no Teams para todo mundo, todos vocês devem ter recebido lá no e-mail corporativo da Unip, né? O link onde vocês vão clicar e colocar o arquivo, né? E esse arquivo vocês têm que pôr com o nome de vocês, né? Para mim poder identificar, obviamente, né? E porque o arquivo vai caindo tudo lá dentro. Então, se você não mandar um nome e o RA de uma forma que seja para identificar, não vou saber quem é. Por exemplo, às vezes tem 2 Arthur, o cara põe Arthur, aí vai saber quem é. Tem que pôr o nome, sobrenome ou RA, né? De forma que identifique direitinho vocês, né? Por exemplo, Eduardo. Ó, tem Eduardo de Lima, Eduardo Elias, e só. Mas se o cara só colocar Eduardo, eu não vou saber quem é.
Então, identifique da melhor maneira possível, clicando naquele link que eu mandei no e-mail lá do Forms, já vai abrir uma pasta, você não precisa do enunciado não, só precisa falar qual é qual, né? E mandar só as respostas, tá? Aí, identificar, eu vou abrir, e na medida do possível eu vou atualizando a lista aqui e vou mandando. Então, hoje, até o dia de hoje, 4 alunos mandaram, né? Eu quero crer que até o final de semana que vem isso aqui já vai estar tudo completo. E eu vou mandando, né? Um jeito de vocês saberem que deu tudo certo, que está tudo certo, é vendo que eu recebi a lista, né? A nota depois eu vou dar no final com tudo, mas já está entregue, já é um bom sinal, né? Então, o nome de vocês vão aparecendo aqui. Lembrando que eu não sei, me parece que alguns alunos daqui são das turmas de Alphaville e Marquês. Eu não sei. Pelo que a gente conversou com o pessoal aí, tem alunos aqui que são de Alphaville e Marquês. Esses não precisam me entregar. Vão entregar os exercícios que o professor Marques solicitou. Entrega lá para ele e ele vai me passar nota se tiver aqui. Se não tiver, eu que vou passar a nota da parte teórica para ele e ele que vai lançar nota lá no sistema, né? Apesar de que eu acho que estão todos os alunos aqui no meu sistema, né? Vamos ver uma dúvida aqui. Exercício 2, ó, vamos lá. Um colega de vocês está com uma dúvida no exercício 2. Exercício 2. 2, 2, 2, 2, esse aqui. Então, ó. Qual é a funcionalidade aqui? Né? Olha só, tá escrito aqui embaixo. Ó. Se o nível estiver em A, que é o nível máximo, fecha a válvula P. Quer dizer, se tiver em A, tá cheio. Eu tenho que fechar a torneira aqui. A válvula P é uma torneira que, se estiver aberta, joga água aqui dentro. Então, se tá cheio, eu tenho que fechar a válvula, senão vai transbordar. E ele fala, se o nível for inferior a B, ele foi esvaziando, 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 abaixou de B, o que eu faço? Eu vou abrir a torneira, abrir a válvula P para que ele volte a encher de água, né? Porque eu quero, neste caso, ele está especificando que o nível vai oscilar entre A e B. Geralmente, no reservatório, a gente tende a manter ele sempre cheio, né? Quer dizer, a boia está aqui, o sensor do ar. Esvaziou um pouquinho, ele já enche, completa, fecha. Esvaziou um pouquinho, ele já enche, completa, fecha. Mas nesse exercício, ele mudou essa funcionalidade. Ele quer que o nível fique oscilando entre o A e o B. Então ele vai enchendo, enchendo, chegou no A, para, se não transborda. Aí deixa quieto, deixa gastar um pouco, vai gastando, gastando. Quando abaixou de B, opa, agora vamos encher de novo. Ele vai enchendo até o A. É uma funcionalidade desse exercício. Beleza? É diferente da funcionalidade de uma caixa d'água que você quer sempre manter cheia, né? Esse aqui, por algum motivo, né, ele quer que o nível fique oscilando entre o A e o B. Então, passou de A, eu fecho para não transbordar. Abaixou de B, eu abro para encher de água. Se fosse uma caixa d'água, eu poderia, baixou de A, eu encho, para ficar sempre cheia, né? Mas não é o caso desse exercício aí teórico. Beleza, Rafael? Bom, pessoal, deixa eu ver se tem mais alguma informação. A prova, já passei a data, né? Que o professor Oswaldo vai confirmar. Assim que ele confirmar, eu mando para vocês no Teams e mando para os representantes, tá bom? É que os representantes, eu tenho aí meia dúzia de alunos, né? E às vezes ele não leu, mandou no outro dia. Então eu mando para os representantes e agora com esse recurso do Teams aí, eu mando para todo mundo. Então vai para os... todos esses alunos aqui recebem o meu e-mail. Só que recebem no e-mail corporativo da Unip, aquele nome, sobrenome, @aluno.unip.br, né? Vocês têm que acessar esse e-mail para estar online aí com as informações também. Certo? Tranquilos? Alguém tem alguma dúvida?
Não, sem dúvidas, pessoal. Todos tranquilos, então? Então tá bom, pessoal. Então, com isso nós encerramos aí as nossas aulas desse semestre, né? Alguns de vocês eu acabei nem conhecendo direito, né? O pessoal que veio de Alphaville, Anchieta, Bacelar, né? Eu nem conheci, eu conheci mais o pessoal da Chácara 2, que teve um comecinho de aula lá em final de fevereiro, né? E depois com a pandemia a gente perdeu o contato presencial, né? Mas é isso aí, vamos seguir em frente, né? Fazendo aí da melhor forma possível, né? E então vamos continuar, né? A todos vocês, uma boa sorte aí nas provas. Se precisar de alguma coisa, eu tô sempre online. Se vocês mandarem um e-mail para mim, o Teams, eu confesso que eu não estou muito online, porque o Teams é meio que nem uma rede social, né? Você tem que entrar nele para ver, apesar que recebe o e-mail também, mas o e-mail direto acaba funcionando melhor, né? Mas vocês têm os canais aí de comunicação, né? Ou até no próprio Teams, ou no e-mail meu direto, né? Eu vou deixar o meu e-mail de novo aqui, ó. Deixa eu escrever aqui. Caso alguém... Peraí, deixa eu pescar do lado de lá. Pam, 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 pam. Edgard @Oliveira. Passar o da Unip que é mais fácil mesmo. Edgard.oliveira docente.unip.br. Pronto. Esse e-mail tá direto no meu celular. Se vocês mandarem qualquer coisa, eu já recebo. Tô sempre com o celular, tá o celular de trabalho também, né? Da empresa, tudo. Então tem uns 4, 5 e-mails lá, todos online, né? Assim que vocês mandarem, eu já vejo, eu costumo responder rápido, né? Qualquer dúvida pode pegar aí, mandar esse e-mail direto aí, tá bom? Sobre a prova, pessoal, o pessoal tá falando, pega leve na prova. Tranquilo, pessoal, a prova vai ser tranquila. Vão ser 5 questões, vai ser no Forms, né? Então vocês vão abrir lá o Forms, vão ter as 5 questões, né? E aí vocês vão analisar e dar a resposta. A prova tá bem tranquila, tá bom? As 5 questões são dissertativas, né? Então as respostas estão todas lá, a certa e as erradas, né? Então é até mais fácil porque você já vai ter um ponto de partida, né? Então a prova tá bem tranquila, tá bom? Quem acompanhou a gente, tudo aí, todas as aulas, fez os exercícios e acompanhou a explicação, vai estar tranquilo, né? São 5 exercícios, né? Pelo menos 3 deles vão estar bem tranquilos, né? Um mais ou menos, um ou outro mais ou menos, assim, um pouco mais, mas nada. A gente viu nas aulas nada diferente do que a gente viu nas aulas, tá bom? Então a prova vai estar sossegada aí para vocês executarem, tá bom? Certo, pessoas? E depois, tranquilo também, tem a sub, tem exame, tem tudo, vai ser mesma coisa praticamente, né? Então é só não perder a prova, né? Toma cuidado de não perder, toma cuidado de entregar a lista direitinho, né? Lembra que o LEDER você pode fazer e você já pode testar, é só você pensando, né? O que acontece se for o sensor da temperatura? Vou ligar o aquecimento. Você já consegue depurar ele mentalmente, né? Quer dizer, cada um vai fazer de um jeito, mas cada um consegue pegar o seu e testar, pelo menos para ver se está a funcionalidade básica, né? O que eu vou me atentar nos exercícios é mais a funcionalidade básica. Certo, pessoas? Tudo bem? Tudo tranquilo, então? Então, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, a prova vai ser mais ou menos... O pessoal está perguntando também se a prova vai ser nos 2 para entregar. Vai ter até mais fácil do que aqueles 2, tá bom?
Vai ter um pouquinho mais difícil com aqueles dois, mas na média vão ser mais fáceis do que esses dois que você tem para entregar. Né? Provavelmente eu vou pôr um de tanque, nível de tanque, né? Mais fácil do que esse que vocês vão entregar. Vou colocar talvez um de selo. Vai ser bem tranquilo, tá? Não vai fugir muito desses exercícios, né? Esses exercícios que a gente foi resolvendo aqui, né? Os do botão, essas coisas, esse botão complicado não vai ter também, pode ficar tranquilo, né? É para ver o básico mesmo, tá? Vocês verem se vocês pegaram assim a noção básica do Ladder aí, beleza? Tranquilos. Agora, assim, tem que conhecer pelo menos o básico, os que a gente viu, que a gente falou, né? Que a gente passou. Tentamos passar aí da melhor maneira possível nesse online aí, né? Mas espero que ano que vem resolva tudo isso, né? E a gente possa voltar às nossas aulas presenciais, né? Aula presencial, o povo quase não conseguiu acompanhar, porque